Você tem um cemitério na sua casa. Talvez seja um violão empoeirado no canto do quarto que você não toca há meses. Ou uma pilha de livros que ainda tá no plástico. Talvez seja aquele projeto de podcast que nunca saiu do papel. Ou uma vontade repentina de treinar jiu-jitsu. E toda vez que você olha para essas coisas, bate um mix de tristeza e vergonha. A sociedade te chama de sem foco, volúvel, sem disciplina. Te dizem que você deveria escolher uma coisa e focar nela. E isso te faz se sentir um lixo. Porque você não consegue escolher um caminho e seguir nele como todo mundo faz. Mas tem uma notícia pra te dar, você não tá sozinho nessa. Todos os exemplos que eu te dei no começo desse vídeo são da minha vida. E se você se identificou com isso, provavelmente você tem algo que os grandes gênios da humanidade têm, um instinto do conhecimento. Isso não quer dizer que você vai ser um grande gênio, né? Eu, por exemplo, tô longe disso. Agora, se você não aprender a gerenciar esse instinto de conhecimento, ele vai tomar conta da sua vida. Você vai continuar se sentindo atrasado, vai ficar estagnado e se culpando porque não consegue ter a vida que você quer ter. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como parar de abandonar as coisas quando aquela empolgação inicial passa. E como construir uma vida que você vai se orgulhar de ter com o sistema M. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu preciso te mostrar a armadilha em que você está caindo agora. Eu sei como é a sensação, você quer fazer tudo que tá dentro da sua cabeça, você quer testar coisas novas, e a ideia de ser colocado numa caixinha e ter que fazer a mesma coisa todo dia, relatório, planilhinha, sei lá o que, e ter que abandonar essa sua curiosidade te deixa completamente agoniado. Aí você olha pros seus amigos, que todos focados, né, virando gerentes, diretores de empresa, e se sente um fracassado. É óbvio que você se sente fracassado, atrasado na vida. Mas por que isso acontece? Porque no último século o mundo exaltou os especialistas. A sociedade era um ambiente previsível, exatamente como um tabuleiro de xadrez. As regras eram claras, o caminho para o sucesso era entrar profundamente em uma área específica. Por isso, essa foi a era dos especialistas, com um único pilar profundo de conhecimento. Mas o mundo não é mais assim. O mundo de hoje é um ambiente caótico. As regras mudam constantemente. O feedback é atrasado, os padrões não são óbvios. É a diferença entre você trabalhar numa fábrica nos anos 50, onde você fazia a mesma coisa todo dia por 30 anos, e trabalhar com marketing digital hoje, onde os algoritmos mudam toda semana e você precisa se reinventar constantemente. Carreiras mais modernas como programação, marketing digital, criação de conteúdo e até o empreendedorismo, que é mais antigo, recompensam quem consegue reconhecer padrões entre áreas diferentes, quem consegue se adaptar mais rapidamente. Entenda uma coisa, a sua curiosidade não é um defeito, é uma virtude projetada para o mundo que a gente vive hoje. Mas, para usar isso a seu favor, você precisa entender qual dos dois tipos de pessoa você é. Existem dois tipos de pessoa que sofrem com esse problema que a gente está falando aqui no vídeo. Se você é o cara que compra o curso de Python, faz 30% e para, aí descobre o design gráfico, pô, aí é Photoshop, é InDesign, e vai lá e se orienta e tal, começa a fazer uns logos e de repente abandona também. Aí é criação de conteúdo, academia, violão. Aí sua vida parece como o cemitério de hobbies que eu falei no começo do vídeo. Nesse caso você é o tipo 1, o viciado em começar. É aquela sensação, sabe? Você sempre começa algo fascinado, consome tudo sobre o assunto, sente que finalmente encontrou a sua parada. Aí quando fica sério e a empolgação inicial passa, você fica entediado e abandona. E aí, depois de anos vivendo esse ciclo, a culpa bate. Você olha pra sua vida e pensa, caraca, por que eu não consigo terminar nada? Agora, talvez o seu problema seja o oposto. Você quer aprender inglês, programação, investimentos e também um pouquinho de guitarra. Tudo ao mesmo tempo. Qual que é o resultado disso? Você fica 3 horas no YouTube pesquisando e acaba não fazendo quase nada. Se você tem agora 47 abas abertas no seu navegador, 20 cursos salvos que você ainda não fez nada, você é o tipo 2, o paralisado pelas opções. Qualquer pessoa que entrou no Netflix em algum momento sabe muito bem do que eu tô falando, né? Mas se você se encaixa em qualquer um desses dois perfis, fica tranquilo. Você pode construir uma vida incrível que você vai se orgulhar e vai ser maravilhosa, usando as estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo. E o primeiro passo é entender exatamente por que você está abandonando tudo que começa. Na corrida para fazer tudo, você acaba não saindo do lugar. Eu sei bem como é esse sentimento porque eu ainda passo por isso em alguns momentos da minha vida e foi algo que eu lutei por muito tempo. Eu já tive um monte de projetos e alguns eu nem consegui começar a tentar. E o que sobrou de tudo isso? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Só sobrou o aprendizado, né? E uma sensação lá no fundo, uma pergunta de por que eu não consigo progredir em nada? É claro que errar e aprender com isso é maravilhoso pra gente evoluir como ser humano. Porém, uma hora a gente tem que parar de aprender com os nossos erros e começar a avançar a nossa vida. Eu quero mostrar agora pra vocês um gráfico do Alex Hormozi. Ele mapeou as fases que o empreendedor passa quando está começando um negócio. Só que isso funciona perfeitamente com uma pessoa que tenta aprender algo novo. É um gráfico da felicidade pelo tempo. E a primeira fase é a lua de mel, o otimismo desinformado. É aquele momento que você descobre algo novo e fica empolgadaço, sabe? É YouTube, podcast, compra todo o equipamento. Parece que finalmente você descobriu a sua parada. Agora vai, irmão. E por que isso acontece?
Tudo começa com um instinto de conhecimento que você tem, esse impulso natural de querer aprender coisas novas, que é maravilhoso. Só que para o seu cérebro, mais importante do que ter conhecimento é a velocidade com que você adquire o conhecimento. E quando você começa a aprender, vamos supor aqui, edição de vídeo, tudo é novidade. Você sai de não saber nada para saber alguma coisa muito rapidamente. Isso é maravilhoso. Seu cérebro fica lá inundado de dopamina, uma sensação maravilhosa, está fissurado naquele negócio que é aprender cada vez mais. Só que isso é uma armadilha. E é aí que você entra na fase 2, o platô, ou o pessimismo informado. Aqui a novidade passou. Você percebe que não é só diversão, sabe? Tem partes chatas, difíceis, coisas que você vai ter que realmente se esforçar. E é nesse momento que você pensa, isso é mais difícil do que eu imaginava. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes, né? Quando você começa a aprender violão, pô, você tá lá divertido tocando umas musiquinhas e tal. Quando você começa a ver teoria musical, certo? A relação entre os acordes, pô, já começa a ficar um pouquinho mais complicada a parada. É nesse momento que você chega na fase 3, o vale do abandono. Aqui que a maioria das pessoas desiste, porque seu cérebro descobre o tamanho da dificuldade que ele vai ter que enfrentar para se tornar bom naquilo ali. E nesse momento só tem uma solução: garra e força de vontade. Sacanagem, gente, desculpa, não consegui. O pessoal fala com pela mágica, vai garra e aí você vai vencer tudo. O que a neurociência mostra pra gente é que tem uma região no seu cérebro chamada córtex cingulado anterior, e ela se ativa quando você faz algo que não queria fazer. O problema é que se você tá desistindo toda hora, quer dizer que toda vez que você enfrentou um momento de tédio ou frustração na sua vida, você desistiu, você parou. Logo, qualquer mínimo inconveniente pra você agora, tipo, tá chovendo, vou pra academia. 2 parágrafos difíceis, já vou parar de ler o livro. Pô, equação complicada, hein? Saca? Isso não é pra mim. Qualquer mínima coisinha é suficiente pra você tomar a decisão de desistir, porque esse é o seu comportamento padrão no seu cérebro. Porém, isso pode mudar. E se você escolhe persistir e passa pelo vale do desespero, pelo vale da desistência, você chega na fase 4, o que eu gosto de chamar de otimismo racional, que é quando você vai começar a de fato crescer. É nesse momento que seu esforço vai ser recompensado. É quando você começa a adquirir conhecimento e habilidades verdadeiras no que você está treinando e estudando. Você aprende que você viveu a pior parte. E agora você sabe que com esforço e consistência você pode superar qualquer vale de desespero. O que a maioria das pessoas não sabe é que para você atravessar esse vale do abandono, você só precisa fazer uma coisa: treinar o seu córtex cingulado anterior. E carequinha linda do YouTube, como que eu faço isso? É só você focar nos 10%. É, gente, por incrível que pareça, a solução não é ter disciplina e simplesmente força de vontade para superar tudo. É treinar seu cérebro para aguentar o desconforto. E você faz isso usando a regra dos 10%. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, pode ser um hobby, trabalhando, estudando, vendo um filme, e sentir aquela vontade de parar, não para imediatamente. Faz 10% a mais só. Atente-se, não é para você voltar e trabalhar 4 horas seguidas. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, tá? Vamos supor que você planejou ler 20 páginas e de repente quer desistir na página 10. Leia 11 páginas. 10%. Pô, você ia treinar 1 horinha e de repente deu meia hora, já tá exausto, quer ir embora pra casa. Faz só mais 3 minutos. Tá estudando programação, de repente travou no erro e não aguenta mais pensar naquilo. Tenta mais uma solução antes de parar de estudar. Essa pequena lacuna, esse pequeno momento de fazer o que você não queria fazer, é a repetição para o seu córtex cingulado anterior treinar. É assim que você cria novas conexões no seu cérebro. Eu sei que é uma paradinha simples, parece até boba, mas com o tempo você vai reforçando tanto esses caminhos neurais no seu cérebro que enfrentar e fazer coisas chatas que você não quer vira a sua resposta natural. Então eu quero propor um pequeno desafiozinho aqui para vocês, tá? Escolha uma coisa que te interessa fazer, tá? Se comprometa com ela por 3 meses. Ou você quer começar a fazer academia, estudar programação, qualquer coisa. Seu objetivo é simples. Você tem que chegar no seu platô. Tem que sentir a empolgação diminuindo, a vontade de parar começando. E aí você faz o que você se propôs mesmo sem vontade. Uma vez que você prova para si mesmo que você consegue fazer isso, você vai ter uma nova identidade. E agora, com essa nova confiança, com essa nova habilidade adquirida, tem 1000 coisas que você vai querer fazer, claro, né? E qual que você vai escolher? É aí que entra o sistema M. Agora, meus amigos, se o seu problema nunca foi ou não é, né, começar e parar no meio, muito provavelmente você tem muitos interesses, mas não sabe por onde começar ou acha que não tem tempo para fazer nada na sua vida. Isso é falta de estratégia. E é por isso que eu quero te apresentar aqui o sistema M. E como isso funciona? A maioria das pessoas vira um especialista, ou seja, busca crescimento profundo em uma coisa. O médico que só faz cirurgia cardíaca, o programador que só trabalha com back-end. Outras pessoas que são mais curiosas diluem seu foco e sabem um pouco de tudo, mas não se aprofundam em nada. É o buraco que muita gente cai, fica sempre na superfície. Agora, a gente pode pegar isso e criar o sistema M. Múltiplos pilares de habilidades profundas conectadas por uma ponte de curiosidade ampla. É um programador que entende de psicologia e vira uma referência no UX. Mas tem um pequeno detalhe.
você não pode construir todos esses pilares ao mesmo tempo. Você precisa priorizar as coisas. E aí que entra o sistema M que eu tô falando para vocês, baseado em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar da estabilidade. Essa é a sua base, é o que te dá dinheiro, que faz você pagar suas contas, que te dá tempo e energia para construir todo o resto. O segundo pilar é o pilar do crescimento. Aqui é o seu próximo mergulho profundo. É onde você quer chegar, é o que você quer construir. É uma habilidade secundária que você quer ter, um hobby sério que te traz significado para a vida, te traz alegria, ou é uma nova opção de carreira que você está construindo. E entre os 2 pilares, nós temos a ponte, o seu laboratório de curiosidade. Essa aqui é a sua zona sem compromisso, sabe? Seu projetinho de sábado, suas obsessões de 3 semanas que acabam. É onde você explora livremente, sem compromisso. E qual que é esse sistema que eu tô falando pra vocês? A primeira etapa é construir o seu pilar de estabilidade. Como eu disse antes, você não vai conseguir construir tudo ao mesmo tempo, certo? Você precisa escolher e se comprometer de 3 a 6 meses a construir de fato um dos pilares. E o primeiro é o da estabilidade. Ele que vai te dar segurança para fazer todo o resto com tranquilidade. Seu primeiro foco, então, deve ser conseguir um trabalho que pague as suas contas e não drene toda a sua energia mental. Isso aqui é um ponto importante, tá? Você não precisa ser apaixonado pelo seu trabalho, amar o que você faz. O Einstein trabalhava com patentes. Isso sustentava ele para ele poder ter a mente liberada para estudar física. Seu trabalho tem que te trazer estabilidade financeira e emocional para que você possa investir parte do seu tempo e energia nos outros pilares. Maravilha, cara, aqui, mas como que eu sei que eu tô pronto para a próxima etapa? Quando você consegue resolver a maioria dos problemas comuns do seu trabalho sozinho, sem precisar perguntar para ninguém, você dominou basicamente uns 80% do core, do núcleo principal da sua função. E agora sim, certo? Estabilidade garantida, você pode investir energia no que realmente te empolga. E como você vai escolher? Aqui você vai pegar um papel, anotar todos os seus interesses, tá? Coisas que você quer aprender, hobbies, ideias de negócios, tudo. E você olha para essa lista e pensa, o que é mais importante para mim? Ranqueia baseado no que você mais quer ter na sua vida. O que está no topo vira seu pilar de crescimento. Eu sou o exemplo máximo disso aqui que eu tô falando pra vocês. O canal era meu pilar de crescimento quando eu estava na CLT, certo? Por causa disso, eu não conseguia ler tanto quanto eu gostaria. Eu não conseguia começar no jiu-jitsu. Eu não conseguia sair muito com meus amigos. Não é que eu não fazia essas coisas, entende? Mas eu sempre priorizei o canal. E essa é uma parada muito importante, tá? O tempo é o recurso fundamental para que você atinja todos os seus objetivos de vida. Se você consegue administrar efetivamente o seu tempo e alinhá-lo com seus ideais, você vai atingir seus objetivos. Só que infelizmente isso aqui é um jogo de soma zero, tá? Você tem que estar disposto a fazer sacrifícios. Toda horinha que você gasta com um hobby seu mais ou menos, você perde uma hora para algo que é mais importante para você. E como eu disse antes, não é que você vai abandonar tudo que você gosta de fazer, mas você só vai priorizar o seu tempo. Você vai deixar um pouco de fazer outras coisas para fazer as coisas que você mais quer fazer agora. E eu vou ficar nisso para sempre? Claro que não. Você vai focar nesse pilar de crescimento nessa temporada da sua vida. Pode ser 3 meses, 6 meses, você que vai decidir. Eu, por exemplo, fiquei focando no meu canal como pilar de crescimento por 18 meses. E tava tudo bem pra mim. É uma decisão que eu tomei racionalmente. E aí, quando a sua curiosidade naquela área estiver satisfeita, ou quando ela crescer a ponto de virar seu pilar de estabilidade, certo? Virar seu novo emprego, sua nova carreira, como foi o meu caso, você faz uma escolha consciente de parar estrategicamente. Ou ela vira seu pilar de estabilidade, ou você para com ela. É como se fosse uma formatura. Você se graduou. Tá? Você está racionalmente escolhendo começar a construir um novo pilar de crescimento. E depois de um tempo, você pode voltar para esse primeiro pilar de crescimento que você teve. E tá tudo bem. Mas persista nele por tempo suficiente para você ver um avanço. E a etapa 3 é você usar o seu laboratório de curiosidade. Durante todo o processo, enquanto você constrói seus pilares, sua curiosidade natural vai te levar para 1000 direções diferentes. É normal, é saudável. Todo mundo tem isso. Mas em vez de se culpar, capture essas ideias, que a sua memória de trabalho não vai conseguir armazenar tudo o que você pensa e consome. O meu sistema para isso é o mais simples de toda a humanidade, eu acho, tá? Primeiro você vai capturar, certo? Quando uma nova curiosidade bate, tipo eu com jiu-jitsu, você usa o seu tempo livre para isso. Você assiste o documentário, podcast, lê uns artigos, anota as ideias mais interessantes em alguns documentos. Pode ser um de filosofia, um de técnicas de luta, maravilha. O segundo passo é você arquivar. Você vai guardar no Notion, Obsidian, Google Docs, qualquer coisa. Coloca uma tag simples para você conseguir achar, sabe? Hashtag jiu-jitsu, dificuldade, né? E aí, meses depois, quando você estiver trabalhando em outro projeto, você pode cruzar com essas anotações ou lembrar de alguma coisa delas e fazer conexões completamente inesperadas, sabe? Por exemplo, algumas partes da filosofia do jiu-jitsu podem te ajudar
a superar alguma crise de ansiedade que você está enfrentando no trabalho. Mas essa mágica da conexão só acontece se você capturar os pontos para conectá-los depois. Então vamos lá. Constrói primeiro o seu pilar de estabilidade. Tem um trabalho que você consegue fazer, te traz um retorno financeiro, você consegue ter tempo e espaço mental para focar em outras coisas. Depois você foca em construir seu pilar de crescimento. Decide o que você mais quer e começa a investir um tempo e energia significativo nisso por 3 a 6 meses no mínimo, para você ver um avanço considerável naquela área. E nesse meio tempo, continua no seu laboratório de criatividade, explorando coisas que de repente surgem na sua cabeça. Eu quero aprender a fazer pão de fermentação natural. E você vai todo fim de semana, 2 horinhas ali fazendo pãozinho, aprendendo umas técnicas. Maravilha, cara, é isso aí. Isso é a vida, sabe? Você vai focando em várias coisinhas ao mesmo tempo, priorizando 2 coisas. Seu pilar de estabilidade, seu pilar de crescimento. E eu sei que esse caminho aqui não é fácil. Que vão ter tudo, vai ter um monte de gente aí te chamando de sem foco, sem disciplina. E vai ter diversos momentos que você vai querer desistir. Mas pensa uma coisa com esse careca aqui. Em 5 anos, quem você quer ser? A pessoa que olha no espelho aos 40 e pensa, onde foi que eu me perdi? Ou a pessoa que transformou sua vida porque seguiu a sua curiosidade? Seus amigos vão estar no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa. Você vai ser a pessoa que consegue ver conexões que ninguém mais vê, que resolve problemas de formas tão criativas que vão parecer geniais, que tem múltiplas opções na vida. E não é teoria, eu sou a prova viva de que isso funciona. Eu fiquei 1 ano e meio com a CLT como meu pilar de estabilidade e o canal como pilar de crescimento, deixando a minha curiosidade por criação de conteúdo, psicologia e neurociência me guiar. Basta você ter claro quais são seus pilares e priorizar o seu tempo para construir a vida que você quer ter. O grande objetivo é se tornar insubstituível, porque ninguém tem a sua combinação única de habilidades e conhecimento. A verdade é que seu cemitério de projetos abandonados nunca foi um cemitério. Ele é o seu laboratório de criatividade, esperando você ter coragem de voltar. Aquele violão empoeirado no canto do quarto não é um símbolo do seu fracasso, é um livro da sua biblioteca de conhecimento que está fechado, esperando você ter vontade de voltar lá e escrever mais algumas páginas. O mundo está cheio de pessoas que escolheram a segurança, que decidiram que é mais fácil se conformar do que se desafiar e seguir a sua curiosidade. Se você quiser, você pode ser mais uma dessas pessoas. Ou você pode ser a pessoa que teve a coragem de tirar a poeira dos seus sonhos e mostrar para o mundo quem você é de verdade. Se você chegou até aqui, a porta do seu laboratório está aberta. E a pergunta que fica é: você vai ter a coragem necessária para entrar?